Codificado Podcast, mais uma novidade para você. Hoje, aqui na versão tecnologia, nós estamos trazendo HPE Aruba. Estou aqui com o Arlindo. O Arlindo vai falar tudo para a gente, como funciona HPE Aruba aqui no Brasil. Bem-vindo, Arlindo. Bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite. Eu acho que hoje a gente vai conseguir conversar com os vendedores e com as revendas. Muita informação sobre HPE Aruba, onde ele pode encontrar os produtos e o que ele pode oferecer para os seus clientes. Muito legal. E nesse tempo todo, você tem mais de 20 anos de experiência aí, né? Eu queria que você me esclarecesse assim, HPE Aruba, como é que é a estrutura deles primeiro aqui no Brasil? Como é que funciona? Legal, essa é uma boa pergunta, né? A HP Aruba, ela é uma divisão de negócios da HPE. É uma divisão que a gente chama de divisão de infraestrutura de redes. Então, dentro do nosso portfólio, nós temos produtos de infraestrutura de rede, produtos de segurança, enquanto que na HPE pura, nós temos a parte de servidores e storage, complementando assim o portfólio corporativo da HPE que é oferecido no Brasil. Nossa, e a parte de suítes, essa parte de Stanton Suites é uma outra divisão, então? Isso, a parte de servidores e suítes, a parte de suítes e APs, que está dentro da área de infraestrutura, ela é composta de uma linha, que é uma linha que a gente chama de entrada, que é a linha Stanton, e uma linha corporativa, que é para usuários mais de mercado enterprise. E isso é dividido como dentro do mercado, por exemplo? Como é que é feita essa distribuição? Como é que é colocado isso no mercado? Você podia falar um pouco para a gente? A distribuição ela é feita exclusivamente através de canais, né? Isso é uma coisa que a gente acaba colocando como um ponto muito importante. Então, todos os nossos produtos você vai comprar através de distribuidores. Esses distribuidores são os que fazem a importação para o Brasil. Então, os distribuidores no Brasil hoje você tem a Aegis, você tem a Ingram, você tem a ScanSource, tem a TD, e ela que vai oferecer esse produto a um preço para o mercado brasileiro. Vamos lá. Então, nós temos 4 distribuidores dentro do nosso formato aqui. O distribuidor tem lá o estoque, tem uma equipe de suporte para atender toda a infraestrutura, né? Então, hoje o distribuidor ele faz a logística, né? Logística e financeiro. Mas quem faz a venda do negócio são os revendedores, são os vendedores. Então, é o vendedor que vai lá na empresa, vamos dar um nome aí, vai num banco ou vai no varejo e vai colocar lá a sua linha de produto. E dentro tem uma divisão, tem uma certificação. Como é que você coloca isso para a gente começar todo esse bate-papo aí? O que a gente tem que pensar é que essa linha de APs e suítes, ela está muito ligada ao tipo de estrutura de TI que a empresa tem, né? Então, se você tem uma estrutura mais simples, é claro que você vai buscar uma solução que seja mais fácil de você trabalhar. E dentro dessa linha é que você acaba trabalhando com a linha do Instantion, que é uma solução bastante robusta, mas bastante simples de você gerenciar. Enquanto que, se a gente estiver falando da parte de suítes e APs corporativos, na grande maioria das vezes você tem uma estrutura de TI mais robusta, composta de 3, 4, 5 pessoas que vão fazer a gestão dessa rede em ambientes que são muito mais complexos. E com isso é que a gente consegue fazer essa separação entre os dois tipos de mercado, né? O mercado mais para o Instanton e o mercado mais corporativo. O mercado das redes corporativas, onde ele tem um switch de core, e aí depois ele tem um switch de ponta, é isso? Vai ter roteadores, isso. Aí tem uma infraestrutura ali, tem um projeto gigante, utilizando switches PoE, é isso? E para o Instanton, já as pontas, por exemplo, uma empresa que tem 200 lojas, por exemplo, e tem um core gigante, mas a ponta, ele tem várias pontas pequenas. Aí ele vai usar esse nível de equipamento. Isso, a gente acaba vendo essa linha Instantion, você vai ver isso em restaurantes, você vai ver isso em cadeias de drogarias, você vai ver isso em hotéis, você vai ver isso em hospitais. Então, você vê essa solução em ambientes que são mais simplificados do ponto de vista da gestão, né? Quando você começa a colocar elementos tipo
eu vou colocar links de satélite, eu vou colocar diversas linhas que a gente chama links dedicados, né? Sim. Aí você começa a ter uma gestão muito mais complexa. E aí sim você parte para essa linha corporativa. Se a gente for pensar, por exemplo, num hotel, você pensar, por exemplo, num hospital, o foco principal dessas verticais não é a TI, por TI, né? Mas uma forma de você encantar os clientes, que no caso do hospital, ele pode ser tanto os funcionários como pode ser os próprios pacientes e os parentes dos pacientes que visitam aquele hospital. Então você tem que ter uma ferramenta que ao mesmo tempo seja uma ferramenta ágil e ao mesmo tempo seja simples para o hospital, que não tem uma área de TI complexa poder administrar. E aí ele entra ali em Instanton. Isso aí entra ali em Instanton. Nossa, que então legal. você, por exemplo, o Hospital do Amor, que é o antigo hospital de Barretos, ele está todo baseado em Instanton. E é um hospital reconhecido, né, se a gente for pensar do ponto de vista até de mercado brasileiro, em que o grande diferencial dele não foi simplesmente prover acesso de Wi-Fi para os médicos e para os funcionários, mas muito mais para os pacientes. Você imagina um hospital que tem clientes terminais, você precisa dar conforto para os parentes, e muitos parentes estão a quilômetros de distância ali do seu ente querido ali, e ele precisa de uma solução de Wi-Fi que seja rápida, porque ele precisa conversar usando um telefone celular, usando um iPad, e precisa ver a pessoa, né? Então, é um tratamento muito humanizado. Então, esse tipo de solução é o que a gente espera numa solução simples como o Instanton. Nós vamos nesse módulo que nós vamos construir, são 8 módulos, né? E nesse primeiro módulo, a gente falou um pouquinho da HPE, da Aruba, como funciona a distribuição. Nós temos 4 distribuidores. Exato. Vamos entrar dentro do distribuidor. Como é que é a estrutura dentro da distribuição? Porque o ponto assim, a distribuição tem o estoque, tem ali, mas a revenda interage com a distribuição, ela tem uma equipe lá dentro. Como é que funcionam as equipes que você tem dentro da distribuição para atender as revendas? Porque atendendo bem as revendas, você, usuário final, vai ser bem atendido, porque você vai ligar para uma revenda e a revenda vai ter lá o portfólio de produto da Instanton, da Aruba, da HPE, concorda? Sim. Mas ele vai buscar aqui, e aqui que ele tem informação técnica, informação de estoque, informação de quando vai chegar. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse módulo também? Vamos sim. O que você tem que imaginar é que essa linha Instanton, ela é uma linha transacional. Né? O que eu quero dizer com linha transacional? É aquela linha que você vende todo dia, né? Então você tem um alto volume de vendas e naturalmente você tem que ter um compromisso do distribuidor de ter um alto volume de estoque. E é isso que a gente espera quando a gente selecionou os distribuidores de HP e Aruba. Então, eles precisam ter esse estoque, eles precisam ter uma estrutura de vendas, que são os vendedores, os inside sales, que fazem a comercialização dessa linha, mas dentro de qualquer distribuidor Aruba, nós temos um time exclusivo para Aruba, né? E esse time ele é composto que a gente chama internamente lá de champions, né? São champions, que são os recursos dedicados dentro do distribuidor. E aí você tem tanto o responsável pela área de produtos, como você tem uma pessoa de desenvolvimento de revendas. Então, se você é uma revenda, você precisa de ajuda, né? Um profissional da distribuição pode ir até você e pode te ajudar a explicar essas soluções em mini cursos, digamos assim, como também dentro da distribuição nós temos uma área exclusiva de pré-vendas, né? E aí essa área de pré-vendas ela é mais acionada quando os processos são um pouco mais complexos. O que eu quero dizer com isso?
dentro de um distribuidor Aruba, você tem diversas pessoas que podem te ajudar a desenvolver esse projeto, né? E, inclusive, essas pessoas, elas podem dar treinamento para o teu pessoal, não treinamento in loco, né? Como também ele pode fazer com que você que tenha, vamos dizer, 5, 6 clientes e está interessado em que a gente faça um banho de loja nesses clientes, aquele business developer lá, aquele desenvolvedor de negócios que eu tinha falado, ele pode montar junto com a gente um webinar para a gente poder falar com 5, 6 clientes ao mesmo tempo, até para dar um pouco de conforto, tanto para você revenda, como para os seus clientes, das soluções em que a gente está ofertando, né? E dentro dessa linha, naturalmente, a gente vai passar por diversos casos de sucesso, né, que a gente tem em praticamente todas as verticais, em que alguma dessas verticais vai encaixar com a vertical do seu cliente. E ele vai ficar mais confortável, digamos assim, com esse tipo de solução que a gente está oferecendo. Ou seja, a Rubra está preparada hoje com os 4 distribuidores para receber uma revenda, vamos dar um exemplo do Mato Grosso do Sul, não importa, de Santa Catarina, liga, ele vai ser atendido e vai ter posição de estoque, vai ter suporte e vai poder startar o início do negócio, poder atender bem lá o cliente na região dele. Com certeza que sim, né? Eu acho que, ótimo, eu acho que nessa parte a gente falou bastante sobre Aruba, deu uma visão legal sobre a distribuição e sempre colocando que o Arlindo está à disposição, toda a equipe da Aruba, e queria agradecer por esse primeiro módulo, foi um papo rápido, legal, e acompanha a série, vem com a gente. Obrigado, valeu Arlindo, obrigado. Contamos com a presença de vocês.